Beth, liberada a transmissão aí? Liberada. Bom, pessoal, desculpem pelas dificuldades aí previstas aí em toda a situação de internet, mas o momento requer assim, e é uma data bastante significativa, né, onde a gente tem por carinho e objeto toda a situação de parabenizar todos aqueles que fazem e têm feito a diferença em nosso país e no mundo, que são os professores, que são vocês, as pessoas de melhor articulação na transformação dessa sociedade em algo mais humano, em algo mais equilibrado, em algo mais justo para todos. Parabenizar de forma bastante efusiva o que cada um de vocês, como professores, como orientadores, tem, de alguma maneira, contribuído para que a nossa sociedade melhore. E dentro disso a gente sabe o contexto da escola, as dificuldades que todos têm no processo de gestão. E aí eu quero fazer uma deferência especial ao Cristiano Alcântara, que tem sido um artífice desse conteúdo, que tem desenvolvido junto ao nosso trabalho, junto à nossa faculdade e à coordenação do curso de pedagogia, em especial ao livro que é Coordenação Pedagógica na Infância, que tem toda uma característica extremamente inovadora e de discurso bastante sólido, e também comentar as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram nesse processo, que é a professora Luísa Christoph, as irmãs Abeleira, Ângeles e Isabel, e como é chamada uma parceira de caminhada, que é a Silvana Lapietra, que tem trabalhado junto com o Cristiano nesses projetos. Agradecer muito a todos os nossos amigos que estão hoje tanto na Argentina quanto na Espanha, que têm buscado de forma incessante contribuir nesse projeto, que eu julgo um dos mais importantes que acontecem dentro da nossa empresa. Parabenizar novamente o Cristiano pela iniciativa e pela confiança, e agradecer pela confiança no trabalho que foi depositado aí de forma bastante intensa e que a Beth, que é a nossa diretora, tem tratado com um carinho assim muito grande e um respeito muito grande. Agradeço a todos vocês e, Cristiano, novamente obrigado pelo todo o empenho que você tem demonstrado na execução dos projetos que a gente tem discutido. Não vou me delongar mais nisso, eu acho que a condução deve ser sua, a palestra e a orientação está na sua direção. Obrigado a todos e um grande abraço nesse dia tão importante a todos nós, professores. Tá bom? Um beijo a todos. Cristiano, você é o cara. Bola para frente. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Luísa. Vi que a Luísa acabou de entrar. Vera entrou também. Vera, muito bem-vinda. Thaís, vi que a Thaís também chegou. Obrigado, Thaís. E assim, gente, no lançamento de livro, normalmente a gente estaria abraçando as pessoas, né? Beijando as pessoas, agradecendo a presença das pessoas. Mas como o Fábio mesmo disse no comecinho, o nosso pequeno atraso foi por causa da tecnologia, então estamos aprendendo também a fazer lançamentos tecnológicos, né? Então, vamos tentar aprender sobre o lançamento tecnológico. E eu acho que muita gente vai ficar espantada com a minha palestra, que vai vir a seguir, mas eu me perguntei muito sobre o que eu falaria. E foi uma dúvida muito cruel. No primeiro momento eu pensei, eu vou falar sobre o livro. Parece o mais lógico. Mas eu pensei, mas não é justo com o leitor ainda vai ler o livro, eu já vou ficar dando spoiler, atravessando todo o livro e falando sobre o livro de uma maneira que depois a pessoa vai poder ler. Até me comprometo depois a fazer um outro, depois de dar um tempo das pessoas lerem para a gente poder trocar impressões sobre o livro. E no dia do professor, né, quem me acompanha nas minhas redes sociais
viu que hoje eu fiz uma postagem até já bem pessoal, contando de uma foto que eu tirei há 21 anos atrás, né? Tinha 21 anos, 22 anos atrás eu tirei a foto e mandei para minha mãe daquelas fotos quando vão na escola bater as imagens para as crianças levarem para as mães. Aí eu virei para o fotógrafo e falei assim, eu não posso bater? Ele levou meio um susto, né? Disse, eu nunca bati de um professor se fazendo no papel de criança, mas se o senhor quiser, eu bato. Fui lá, bati a foto todo serelepe, né? Tanto é que ele nem cobrou de mim quando ele chegou com o material. Eu falei assim, quanto te devo? Ele, não, foi tão inédito o professor pedir para bater a foto que pode ficar com você a foto. Ele acabou não me cobrando. Ah, Agnes, tudo bem? Se eu conheço a minha amiga da Galícia, estava desesperada porque eu não estava conseguindo entrar. Deu certo, entrou. Comecei a falar agora, não se preocupe. E aí, pensei, qual seria a maior contribuição? Então, eu vou tentar mostrar um pouco do percurso do Cristiano e vou partilhando com vocês um pouco deste percurso para vocês entenderem as bases que me sustentaram para poder escrever o livro, né? Eu acho que era a maior coisa que eu poderia fazer vocês entenderem um pouco quem é o autor da obra, porque muitas vezes a gente tem contato com a obra, mas a gente não tem contato com o autor fica um pouco distante. Então, o que eu vou tentar fazer nessa palestra com vocês agora aqui é mostrar um pouco quem é o Cristiano, para além da figura pública, para além do diretor da divisão da educação infantil, para além do professor universitário, quem é o Cristiano, né? Algumas pessoas que estão aqui já tiveram o privilégio de conhecer um pouco mais quem é o Cristiano, mas tem outras pessoas que não conhecem o Cristiano, então eu achei que seria justo partilhar isto com vocês. Vamos ver se a tecnologia não me atrapalha e eu consigo fazer o partilhamento mais fácil da tela, porque isso também é uma coisa que pode acontecer, né? Tudo combinado, tudo testado, mas não significa que vai ser tão fácil assim. Vamos lá. Aqui. E vamos passar rapidinho, todo mundo vai ver ela de frente para trás. Olha que legal. Isso. Então, meus agradecimentos, né? Eu não poderia iniciar esta fala sem fazer alguns tributos à minha mãe, à minha irmã e sobrinhos. O melhor de mim está em vocês, né? Ao Laércio, sem seu apoio e parceria não teria escrita, e ele está aqui nesta sala, né? Ao Jujuba em Memória, ao Jucabala, a Júlia Frida, que cotidianamente me provam que os cachorros são capazes de amar numa dimensão que jamais seremos capazes. Se existe reencarnação, eu peço para vir cachorro para aprender a amar. Tá? As minhas amigas e amigos que separaram tempo para aqui estarem hoje, e a vocês que compraram o livro e para assistir a palestra, né? Então não tinha como não agradecer. Então, pontes, né? Silvana, amiga, conselheira e daqui a pouco madrinha, por me abrir outros sentidos e apresentar a Luísa Christoph. Luísa, obrigado pela generosidade da escrita do prefácio. Thaís, querida Thaís, obrigado pelas pontes entre São Paulo e Argentina. A Alê está aqui para provar isso. São Paulo, Barcelona, a Tona, né? São Paulo, Galícia, as Irmãs Abeleiras, né? Rangles e Isabel, meus mais caros sentimentos de gratidão. A editora Forte, na figura do Fábio e da Beth, que acreditaram no meu potencial, tanto na publicação do livro, como na coordenação do curso de pedagogia. E do que falaremos? Não vou explicar cada capítulo do livro, afinal, em breve vocês terão ele em mãos. Vou tentar explicar como nasce um livro, mas antes do nascimento do livro tem uma história, né? E vocês me verão fazendo algo que não fiz até o momento, narrando como aqui cheguei. Eu sou de Mogi das Cruzes. Mogi é uma cidade aqui da grande São Paulo. Esta é uma foto que eu gosto bastante, porque é uma foto que é quando a gente está chegando... Mogi está entre serras. Então, quando a gente pega ali a Ayrton Senna e entra na entrada para Mogi,
Tem um mirante que você consegue ver Mogi do alto, né? Então, sou mogiano. E Mogi, apesar de não ser grande como São Paulo, mas a gente sabe que é quase um crime, né, gente? Querer comparar uma cidade com qualquer outra cidade com São Paulo. São Paulo é São Paulo. Mas Mogi não é uma cidade tão pequena assim. Tem 500 mil habitantes, né? Está entre as 20 maiores cidades do estado de São Paulo. Mas em Mogi das Cruzes tem um bairro chamado Jardim Santa Teresa. E aqui tem uma piada, né? Tirando os jardins, a maioria dos jardins que a gente tem no Brasil não são jardins de verdade. Não sei porque as pessoas têm uma fixação por colocar o nome desses lugares de jardins e nem sempre eles são jardins, né? Hoje melhorou bastante, mas quando a gente vai morar no Jardim Santa Teresa, o Jardim Santa Teresa é tudo de ruas de terras, né? O asfalto só começava depois de uma certa distância. Tanto é que um dos grandes sonhos das pessoas que moravam no Jardim Santa Teresa era ter asfalto, né? Então, eu ainda vou para a escola algum tempo de galocha, porque eu lembro que sujava muito, ia com muito barro. E, ironia das ironias, eu estudo do 1º ao 8º ano, era a 1ª à 8ª série, né? Na E.E. Frei Timóteo Vandenblock. Vocês conseguem imaginar o que é uma criança na alfabetização tendo que escrever este nome? Fazíamos o cabeçalho, né? Então, diga lá, E.E. Frei Timóteo Vandenblock. Né? E nessa escola, e aqui eu acho que vem o meu primeiro inegociável, né? A primeira coisa que eu acredito muito de verdade quando nós estamos falando de educação é como é pesado ou como pode ser melhor, não pesado, né? Como pode ser determinante mudanças e ressignificações a partir de um prédio deste. À esquerda está a secretaria, atrás da secretaria, olha que louco, olhando agora direito para a foto, eu consigo lembrar que tinha um bosque, tinha umas árvores ali. Quantas vezes eu brinquei no meio dessas árvores? Esses 3 mastros da frente me lembram quantas quartas-feiras fomos cantar o hino nacional. E nessas escadas corri, pulei, brinquei. E quantas pessoas passaram por este lugar? Quantas professoras, né? Eu consigo lembrar de algumas, a dona Vilma, que foi minha professora alfabetizadora, a dona Denise, na 3ª série, muito séria, a dona Dalva, na 4ª série, muito rígida, né? A dona Soleiman, professora de ciências, que foi me ensinando a questão do gosto do estudar, do aprofundar. Porque queria me levar para a escola particular que ela dava aula, queria uma bolsa para mim de qualquer jeito, para eu ir para a escola particular que ela lecionava, que ela achava um desperdício um menino como eu estar num lugar desse. Era assim que ela falava, né? E quantas pessoas foram me dando algo que depois eu fui aprendendo a nomear como chave de significação, né? Então, como pode ser importante, ou como é importante a chance de você ter a oportunidade de estar num lugar que te ajude a ressignificar aquilo que uma sociedade pode ter determinado que é o seu lugar para sempre, né? Então, todas as vezes que eu penso no ambiente escolar, ou eu penso no que uma chave do que a escola pode fazer, eu acho que isso tem um peso muito grande, né? E aí, nós vamos olhando esse gráfico que foi começando a me assustar. Os 10% mais pobres, a renda média, o número esperado de gerações para você ter uma ascensão. Enquanto na Dinamarca, você precisa de 2 gerações para você sair da pobreza e ir para a renda média, olha lá o Brasil, gente. 8 gerações.
que nós estamos falando? Não é nem de neto, nem de bisneto, nem de tataraneto, não sei nem mais dar nome. Depois disso, 8 gerações para você poder superar a renda. Só perdemos para a Colômbia. Estamos empatados com a África do Sul. Mas olha quanta gente vem antes de nós, consegue fazer essa mudança antes da gente. Como é sério pensar numa coisa desta? E como muitas vezes aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer pode estar condenando ou determinando que algumas pessoas cumpram o que essa estatística está desenhando. O que essa estatística está quase que dizendo, determinando que seria necessário fazer, né? Aí nós vamos para algo mais polêmico ainda, né? Quando nós vamos falando de cor. Então, olhem a diferença de homens brancos, homens pretos e homens pardos. E venhamos e convenhamos, o pardo é uma invenção bem brasileira, né? Na hora da discriminação, você é branco ou você é negro, né? O pardo é uma invenção que nós fomos criando para tentar tirar-nos da senzala, né? Mas quando nós vamos pensando em homens pretos, então, muito mais difícil isso, né? Então, se a gente volta para aquele gráfico das gerações, pensar no gráfico das gerações, além de você colocar pobre, você colocar negro, aí a coisa está um pouco pior ainda, né? Elza tem um CD que eu recomendo, quem não conhece, quem não ouviu, chamado Do Cóccix até o Pescoço, que é lindo, e ela tem uma música que ecoa muito forte, que chama A Carne Mais Barata do Mercado é a Carne Negra. E é literal. É literal. Né? Não é... E eu tenho que admitir, e não quero, em momento algum, diminuir o meu mérito pelo meu esforço. Eu tive, sim, muito esforço. Né? Eu acho que não existe uma varinha mágica, uma fada mágica que nos ajudem a alcançar as coisas que alcancei se eu não tivesse tido esforço. Mas eu também tive uma dose de sorte, eu tenho que admitir, né? E eu acredito que fui alguém que sempre conseguiu olhar para as oportunidades e tentar pegar as oportunidades. Mas eu também não tenho como não dizer que isto não impacta. Porque eu tenho muito medo daquele discurso simples de dizer que é só se esforçar. Eu já vi muitas pessoas que se esforçaram e tiveram um malogro, não conseguiram alcançar aquilo que elas queriam, né? Ou aquilo que elas desejavam, ou nem todas as ferramentas simbólicas foi disponibilizada, né? Foram dadas a elas para elas poderem alcançar e mudar uma oportunidade. E aí, né? Se a gente ainda tem dúvida, a gente chega lá e olha, né? 46% da população brasileira é branca, 54% é de negros, porque aí acredito que colocaram os pardos juntos, né? Mas na hora que a gente pensa em vítimas de homicídio, ó, 29% são brancos e 71% são negros. E vamos começar a fazer uma construção. Gente, é o lançamento do meu livro, em vez de eu estar falando do meu livro, fazendo propaganda de outros livros, mas vamos lá. Da Relação com o Saber, que é um livro do Bernard Charlot, é uma obra-prima que eu recomendo a todos lerem, porque Charlot vai fazer uma pesquisa sobre isso, né? Sobre que relação algumas pessoas foram criando com a educação, que foi permitindo que elas acessassem algumas chaves de conhecimento, algumas possibilidades de modificação, que foi permitindo
aquilo que eu fiz lá atrás, quando eu mostro para vocês o pátio do Frei Timóteo Vandenblock, né? Que relação, foi criada uma relação com o saber que me permitiu fugir dessa estatística. Pular essa estatística. E se não pudesse ficar pior, né? Pobre, negro e gay. Aí, de novo, né? Se a carne mais barata do mercado é a carne negra, a carne mais discriminada do mercado, ela ainda é gay. E a gente vai vendo o número de pessoas gays mortas no Brasil por ano. É um verdadeiro genocídio. Né? E que chave que você vai virando, ou que construção simbólica você vai fazendo, quase que como sendo um sobrevivente. Né? Primeiro querem te colocar num lugar porque você é pobre, depois querem te colocar num lugar porque você é negro, e depois querem te colocar num lugar porque você é gay. Ou, melhor, você não pode ocupar um certo lugar porque você é pobre, não pode ocupar um certo lugar porque você é negro, e não pode ocupar um certo lugar porque você é gay. E ser gay, pobre, periférico é um pouco pior. Né? Se hoje a gente tem uma certa tolerância, e acho que porque agora eu consigo também estar numa bolha da classe média, né? Então, na bolha da classe média, alguns tributos são pagos, né? E até mesmo o nível de socialização tem que ser um pouco maior e melhor. É bem complexo você se identificar como um adolescente gay numa região periférica. É forte, e acredito que uma das coisas que me ajudou muito a sobreviver, a palavra é esta, é a sobreviver, foi a literatura. Sei que a Thaís está aqui, a Thaís já contou também que ama Madame Bovary, temos algo em comum, né? A primeira vez que eu leio Madame Bovary eu tenho 12 anos, claro que eu não entendi quase nada, né, da Madame Bovary. Com 12 anos não dava para se esperar muito, né? Mas li de novo com 22, depois li de novo com 32, li de novo com 42, é um livro que eu volto de 10 em 10 anos, né? E a Emma cada vez me fascina. Né? Então, quem ainda não se permitiu, se permita, né? Quem for mais jovem, tenha mais complacência com a Emma. Quem for mais velho, acho que vai entender um pouco da Emma, mas precisei muitas vezes segurar na mão da Emma. Muitas vezes segurar na mão da Emma. Né? E entender a complexidade que é o mundo, como o mundo pode ser muito mais difícil, como o mundo pode ser muito mais complexo. E este prédio é a Biblioteca Municipal de Mogi das Cruzes, que eu precisava acessar aos livros, precisava chegar aos livros, né? É um casario antigo, esse centro histórico de Mogi, acho que não tem a devida vênia, não tem o devido cuidado que deveriam ser dado a ele, mas ele neste quadrilátero tem as últimas irmãs carmelitas descalças que ainda estavam dentro de uma grande cidade, saem daí, contrata-se carros fortes para retirá-las lá de dentro, por causa do voto de clausura. E é impossível não lembrar do poema de João Cabral de Melo, no livro, né, de João Cabral de Melo Neto, que também tem um poema nesse livro que se chama Morte e Vida Severina, né? Então, quantas vezes as pessoas saem da pia batizadas parecendo que elas só podem ser aquilo e não podem ser outra coisa? E Dia do Professor, um livro que fala sobre coordenação pedagógica, né? E me orgulho muito da escolha, né? Ser professor, para mim, foi uma escolha. Não foi um fardo, não foi uma falta de opção, não foi... Era o que tinha para hoje. Eu não dava para passar em outro vestibular, precisava ter um nível superior de qualquer jeito, a qualquer custo. Então, vai pedagogia que parece que é mais fácil para entrar. Não. Não foi.
muito pelo contrário, né? Eu acho que meu pai achava que ia ter um filho engenheiro elétrico, alguma coisa da elétrica, porque como eu tinha feito Senai, tinha feito técnico, então eu tinha aí uma outra opção. Eu flertei, juro, bem lá no começo com a medicina, eu queria ser neurocirurgião, mas foram me explicando que de onde eu estava, da onde eu era e como eu era, seria muito difícil ser um neurocirurgião. Depois eu tive a pretensão de querer ser diplomata, mas para você ser diplomata, você já tem que nascer trilíngue, né? E eu male domino português, ainda escorrego no pobre do português, quem vai dizer ser diplomata? Mas depois eu fui fazendo outras construções, poderia ter feito outras coisas, gosto muito de economia, acho que eu daria um bom administrador, mas o que me pega para querer ser professor é a decisão de eu querer estar numa profissão em que eu não precisasse fazer todo dia a mesma coisa. Todo dia da mesma forma. Uma profissão que eu pudesse literalmente fazer diferente o tempo inteiro, a toda hora. E a única profissão que me dava essa escolha neste momento era ser professor. E aí eu vou mudar de cidade, vou mudar de ponto de vista, coloquei esse mapa para mostrar um pouco para vocês por onde eu passei. Então, olha lá, Mogi das Cruzes. Tive muito em Biritiba Mirim. Viviane está aqui, minha melhor amiga. Foi para Biritiba, hoje mora lá, encontrou seu lugar no mundo lá, em Biritiba, apesar de trabalhar em São Paulo. Circulei por Suzano. Aí vou morar em São Bernardo do Campo. Foi de lá que eu aprendi esse R, que nunca mais me abandonou. São Bernardo me persegue, pelo R São Bernardense. Aí vou morar em Diadema, ó, numa divisa, São Paulo, São Bernardo, porque eu tinha um cargo em São Paulo, um cargo em São Bernardo, e aí eu venho para o centro da cidade, venho para o centro de São Paulo, né? E aí eu precisei me constituir professor. Eu começo com os jovens e adultos, foi uma experiência única. Lá no livro, vocês vão ver na entrada do livro, a Vera vai ficar sabendo disso agora, a Vera está aqui, a minha supervisora do pós-doutorado, mas eu pego o meu memorando, meu memorial que ficou da qualidade que ficou pela mão firme e generosa da Vera ajudar ele a ficar bem escrito. Pego o meu memorial e ele está lá na abertura, porque eu acho que eu tinha que explicar para o leitor quem era o Cristiano. E deixo lá claramente que essa escola na zona rural de Suzano, com esses jovens e adultos, que vai me ensinar o que é ser um professor da tal interdisciplinaridade que as pessoas gostavam pra caramba naquela época de falar, mas era difícil de viver, era difícil de estar nela. Então, eu vou aprender lá. Aí eu vou ter o privilégio de trabalhar com crianças privilegiadas, e é hoje da postagem lá do Facebook, na Vila Euro, chamava Vila Euro. Hoje chama professora Neuza Macelaro Calado Moraes, mas na época chamava MF Vila Euro. Logo no começo do plano, as pessoas estão se recuperando do choque do plano real, então tinha muitas crianças que tinham estudado a pré-escola em escolas particulares, ou mesmo alguns que estavam na escola particular e por crise tiveram que vir para a escola pública, e não tinha nenhuma comunidade perto dessa escola, então eram crianças muito privilegiadas, né? Aí, no próximo ano, eu vou me constituir professor de crianças na extrema miséria. Quando eu vou assumir meu cargo em São Paulo, eu vou trabalhar na IMF Vargem Grande, que é no extremo sul de São Paulo, muito perto da Balsa, muito perto dos índios, né? Quase chegando ali nas aldeias indígenas. E, de verdade, gente, eu nunca tinha visto a miséria tão extrema, né? Crianças que olhavam para mim e diziam que não conseguiam prestar atenção no que eu estava falando porque ia ter macarrão. Eu fiquei 6 meses sem conseguir... O lado positivo foi que eu economizei, né? Mas fiquei 6 meses sem conseguir entrar no shopping, sem me sentir a pessoa mais fútil da face da Terra, né? Mas também tive que me constituir professor na extrema miséria. E
Depois, vindo para o centro de São Paulo, olha, o centro de São Paulo, né, gente? Isso é algo que eu acho que, como a gente brincou no começo, você tem reencarnação, falei que eu queria vir cachorro na próxima para aprender a amar, mas tem uma outra coisa que eu acho que haja reencarnação para tentar entender, é como você pode estar no centro da cidade mais rica do país e ter crianças em extrema vulnerabilidade. Eu tinha alunos de 6 anos que chegavam e andavam mais de 12 quarteirões sozinhos na escola. E eu lembrava e pensava nos meus sobrinhos nessa idade, um pouco mais velho que eles, dizendo que eu não teria coragem de pedir para eles irem a 2 quadras da minha casa para fazer a compra no mercado, porque eles eram de Mogi. Eu não teria coragem de deixar eles circularem aqui em São Paulo. Eu tinha crianças de 6 anos que me davam tchau e saíam da escola 6 horas da noite, 6 horas da tarde, quase noite, mas no horário de inverno já está à noite, e iam caminhar por 40 minutos para chegar em casa. Né? Muita vulnerabilidade. Eu tive que também me constituir professor em vulnerabilidade. Cargas de horário de trabalho, né? De 12 a 14 horas. Eu começo trabalhando só em Suzano, lá na zona rural. 4 horas por dia, era feliz e não sabia. Só dava aula à noite. Aí depois eu vou fazer o acúmulo Suzano e São Bernardo do Campo, dava aula de manhã em São Bernardo do Campo, almoçava e já ia para Suzano, que era bem longe, e levei isso por quase uns 5 meses. Depois eu fiquei em São Bernardo dobrando manhã e tarde, depois eu faço São Bernardo e São Paulo por 6 anos, aí eu saio de São Bernardo, fico no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo por 3 anos, aí eu continuo na cidade de São Paulo e volto para São Bernardo como coordenador pedagógico. E aí eu estou na cidade de São Paulo e estou como professor universitário em faculdade. E aí vem, né? Ó, não foi só suor, não foi só sorte. E nessa trajetória toda, neste caminho, e aí eu acho que sempre trazendo um pouco lá do Frei Timóteo dentro de mim, né? Vem o curso de pedagogia, não foi fácil terminar, não foi fácil fazer, porque eu tinha que trabalhar e conciliar, como vocês viram no começo, aqueles horários loucos, mas termino o curso de pedagogia, aí eu faço mestrado, aí eu faço uma pós-graduação em EJA, porque daí quando eu vou ser coordenador da EJA, eu acho que eu preciso ter mais ferramentas para além de ter sido professor de EJA, então eu faço uma pós em EJA, aí eu vou para o doutorado, eu estou fazendo a pós em EJA, estou fazendo o doutorado ao mesmo tempo. A minha orientadora, muito honesta comigo, disse que não poderia me dar um diploma em letras sem eu ter um curso de letras, senão eu não poderia prestar concurso. Então, eu faço curso de letras também, ainda quando estou fazendo doutorado, né? E passo um tempo, entro no pós-doutorado, agora com maestria orientado pela Vera, né? Supervisionado pela Vera. Fui recebido com muito carinho pela Sara, em Portugal, no período que eu fiz lá, os 2 meses que lá estive. Silvana estava comigo, Carmen também foi lá comigo, para a gente fazer um congresso. E aí o Brasil, a América e faltava a Europa, né? Eu tenho o privilégio, hoje eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada por isso. Eu conheço 18 estados brasileiros, eu conheço 5 países do continente americano. Minhas amigas argentinas que o digam, né? Dubovik, já fui a Fabulinos acho que 3 vezes, se eu não estou enganado, 3 vezes já fui incomodado do Dubovik, já aviso com antecedência que irei mais vezes incomodar. Pontes que a Thaís fez, e também já fui muitas vezes à Argentina ver Maria Emília Lopes, uma ponte que a Dolores construiu, né? E em 2019 lá vou eu para o Porto, e aonde que a querida Sara Barros me recebe. É a primeira vez que eu vou à Europa, né? E aí eu ganho uma coisa
que pelo tudo que vocês estavam vendo até agora, a única coisa que eu posso dizer que a minha vida não foi monótona, né? Eu ganho a pausa, né? E aí eu pego essa frase de Drummond que vai dizer: a vida necessita de pausas. E com a pausa, este livro era para ter um outro nome. O nome que eu queria para este livro era A Construção do Inegociável, uma construção a muitas mãos. Agora eu olho para o título e falo, não podia, né? Construção, haja construção. Eu que estou mexendo com reforma no momento e apareceu uma propaganda da CIC ou da Leroy Merlin, né? E não era nada disso, na verdade, né? Provavelmente seria a construção do negociável a muitas mãos. Mas, por uma questão para ser justo com o leitor e do que seria essa construção, né? Então, o que é esse negociável? É inegociável não procurar fazer o melhor. É isto que vocês vão ver o tempo inteiro no livro. Então, eu quero que vocês entendam, quando parecer muito duro, e vai ter horas que vocês vão ficar um pouco surpresas com a dureza do que está lá escrito, a ideia é imaginar que eu sempre me cobrei naquela medida e acho que é inegociável você não procurar fazer o melhor. Você não precisa fazer como eu ou como as outras pessoas, mas você precisa procurar fazer o melhor. Isto é do inegociável. Não procurar saber o que se faz. Você não pode estar numa sala de aula, você não pode estar num espaço educativo e não procurar saber por que você faz aquilo. Isto você precisa saber por que você faz. É inegociável não estar disposto a aprender. Quem mexe com educação, quem mexe com gente, quem lida com gente, precisa do dever ético querer aprender. Não entender a seriedade do que vem a ser um docente. As pessoas falam tanto da medicina, do juramento de Hipócrates que as pessoas fazem, né? Eu não consigo, gente, não lembrar da fala da minha professora de psicologia do magistério, dizendo assim, ó, o médico, quando erra, ele mata um corpo. É triste, mas o corpo vai embora. Um professor que não saiba o que está fazendo direito, ele mata uma alma. E uma alma quebrada vai para o resto da vida de uma pessoa. Então tem que entender muito seriamente o que é ser um docente. E é inegociável um professor não ser um intelectual. Não pode. Não pode. Tem outras 1000 opções para se fazer na vida, outras 1000 coisas para se fazer na vida, e você não precisa ser professor se você não gosta. E não se pode começar frases com não. Eu sei. As pessoas falam que não é bom, né? Dizer o que as pessoas não sabem, também falam que não pode, mas não se pode quebrar protocolos. E ser muito franco, precisa se comer pelas beiradas. Eu sei que não pode, mas este não sou eu. O Tempo, a Silvana Lapietra, a Vera Placo, as pessoas com grandes méritos, os meus analistas, foram ressignificando o meu jeito de ser. E, apesar de tudo, para hoje aqui não está. Eu furei estatísticas, eu signifiquei novas situações, eu aprimorei olhares, eu continuo receoso de ir com a manada, eu não gosto da ideia de quando as pessoas falam de lugar de fala, eu acho que isto é interditar diálogo. Se eu acredito no dialogismo bakhtiniano como eu acredito, eu não acredito em lugar de fala. Mas eu escrevi um livro e faço votos que gostem. Apesar de quase nada do que foi anteriormente explicado estarem nas folhas que irão ler, garanto que foram elas que embasaram e permitiram a escrita de acontecer. Sigamos.
Parou a apresentação. Aqui, deixa eu parar a apresentação. As pessoas estão silenciosas. Eu acho que agora, pelo protocolo, é a professora Luísa que fala, é a Luísa que fala, depois será a Ângeles e depois será a Silvana. Luísa? Cris, sou eu? Sim, é você. Ah, porque acho que eu me confundi, porque não é uma listinha que eu vi, não sei se eu estava nesse lugar, mas estou aqui, querido. Em primeiro lugar, parabéns a essa turma toda que está nessa sala, educadores, pesquisadores, nesse dia tão importante que a gente comemora aí uma existência de defesa do conhecimento, de defesa do questionamento, de defesa de todos os nossos esforços, sobretudo nesse país hoje, né, para afirmar nossa profissionalidade, para afirmar nossa utopia e para registrar aí a nossa palavra, não é? Então, em segundo lugar, eu parabenizo a Forte Editora e o Cristiano. Cristiano, eu quero destacar rapidamente duas ousadias e duas coragens desse moço, né? E é de ser tão assertivo e de se expor. Né? A gente estuda isso, né, Cris? A palavra da experiência é da exposição, né? Sem a exposição, a gente não consegue conversar. Então, o Cristiano tem essa coragem, a gente agradece, porque aí a gente pode brigar com ele. Quando a gente discorda dele, quando a gente fala, Cris, não é isso, é porque ele está tendo a coragem de se expor, e acho super importante, e um livro que traz essa minúcia de um cotidiano, essa minúcia de um trabalho construído, de uma proposta, é de grande relevância e urgência no nosso país. Então, Cris, e Forte, parabéns por isso. Continue assertivo assim, viu, Cris? Que a gente continua brigando com você. Muito obrigado, Luísa. Luísa... E agradeço a oportunidade de ter registrado alguma palavra minha nessa obra, né, no prefácio, apresentando, enfim, e destacando que também a obra possibilita, abre pensamento para a gente, possibilita a gente pensar. Então, Cris, parabéns. Muito obrigado, querida. Para variar, sempre muito generosa. Parabéns. Luísa é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Essa sala tem um bando de generosos. Eu gosto de comprar a ilusão de pensar assim, ó. Se eu estou cercado de tanta gente generosa, eu devo ser um pouco generoso também. Diz com quem tu andas, eu direi quem tu és. Então, eu estou acreditando nessa possibilidade. Obrigada. Eu que agradeço, minha querida. Fala, Beth. Não, agora você passa para as abeleiras. Eu só estou ouvindo. Ele está aqui. Eu achei que você ia falar que você abriu no microfone, você vai falar. Vamos, minha amiga galega, que chegou esbaforida, mesmo virtualmente é possível alguém chegar esbaforido. Se me escoita agora? Abriu. Sim. Ahora sí. É un placer acompañarlo esta noite, Cristiano. Estamos encantadas na presentación do seu libro Coordinación Pedagóxica en Infantil.
En primer lugar, quero excusar a presencia de miña irmán Isabel, porque as súas responsabilidades de directora impidenlle estar aquí. E nada, moi brevemente quero contarlles a todos que desde que coñecemos a Cristiano en Galicia en setembro, en xaneiro, mantemos unha correspondencia bastante frecuente con el. De modo que, alá polo mes de marzo, fíxonos un encargo moi ilusionante. Como somos rápidas e dilixentes, entregamos pronto. E dixo Cristiano, pois voulles a facer outro encargo. E nos pediu un posfacio para este libro que naquel momento aínda non tiña título. Imprimimos, enviounos o arquivo, imprimimos rapidamente, leemos con voracidade, eu non sei se se pode ver aquí, a cantidad de anotacións que lle fixemos a este libro, anotacións para nos aprender, porque foi unha experiencia de aprendizaxe fantástica para nós. Temos suliñado e subrayado e conservo con moito primor este libro mentras non me chegue o exemplar do que me corresponderá, porque hai moito que destacar en este libro. Desde o primeiro momento tuvemos a certeza de que o título da nosa intervención sería de profesión lector, porque Cristiano é un lector. El xa o di que no seu epitafio rezará unha sentencia que dirá o seguinte: a lectura me constituiu persoal, profesional e académicamente. Eu creo que sintonizo tanto con Cristiano, sintonizamos tanto con Cristiano, porque as nosas experiencias vitais son bastante similares. Me acaba de gustar moitísimo a exposición da súa traxectoria e do seu de superación que tanto a miña irmán máis eu compartimos con vostede. En calquera caso, a parte do poder da lectura, do poder que ten a lectura, ten un moi importante que é o da capacidade de evocarnos outras lecturas. De modo que cando nós estábamos lendo o libro de Cristiano viñéronos á mente 3 libros. Un que se titula Leer contra la nada. É un alegato, é un halago do poder da lectura. Entonces, ese foi o primeiro que tuvemos claro. O segundo é 10 nuevas competencias para enseñar de Philippe Perrenot. Quixemos ter este libro como referencia porque hai moito escrito sobre as competencias docentes e moi pouco sobre cales son as competencias que debe ter un coordinador que se dedique á formación de docentes. Aquí veunos á mente unha frase de Eduardo Galeano, unha cita de Eduardo Galeano, que di que a uva está feita de viño. No froito está a esencia. Entonces, nós estamos convencidas de que no interior de un coordinador pedagóxico ten que haber un bo mestre que reúna as 10 competencias magistralmente enunciadas por Perrenot. Non me quero estender agora porque me dixeron que tiña 5 minutos, intuyo que xa van alá os 5 minutos, entonces invito aos asistentes e aos posibles lectores a que vexan como desarrollamos e como creemos que Cristiano encarna esas 10 competencias de Perrenot. E non quero cerrar sin mencionar o terceiro libro que nos veu á mente, que é Loris Malaguchi e as escolas de Reggio Emilia. Este nos acudiu á cabeza sobre todo polo carácter de Loris. Aínda que ora Cristiano acaba de decir que non lle gusta ou que vai a intentar non ser franco, Cristiano é unha persona franca, que suele decir o que pensa, aínda que ás veces intente facelo moi sutilmente, pero eu creo que é un honor, é un rasgo que o caracteriza e o distingue decir as cousas con franqueza, igual que facía Loris Malaguchi. Era unha persona vehemente, era unha persoa que intercambiaba moitas devolutivas, tiña moita correspondencia cos docentes, tal e como ten Cristiano nesas devolutivas que fai co profesorado. Entonces,
vimos unha semellanza entre Loris e Cristiano e quixemos manifestarlo. E despois, finalmente, a nosa intervención quixemos pechala facéndolle un regalo a Cristiano. Cando estuvo aquí en Galicia, manifestou moito interese por unha escritora, pola nosa poetisa, pola poetisa galega máis universal, que é Rosalía de Castro. Rosalía de Castro ten dúas estrofas moi breves que a min me significan moito. E son as seguintes. Nin eu teño máis que che dar, nin ti máis que pedir. Cristiano, neste libro, dou todo o que tiña que dar, todo o que ten dentro e todas as experiencias que el foi acumulando e que o configuraron ou constituíron tal e como é. Esa experiencia vai a ser a guía e a orientación para moitos coordinadores pedagóxicos, porque está escrita desde a honestidade, desde a experiencia e dende o saber conxugar o coñecemento de campo e o coñecemento científico. Entonces, eu creo que nin el ten máis que nos dar, nin nós temos máis que lle pedir. Simplemente darlle as gracias por ter escrita esta obra, augurarlle moitos éxitos, porque os terá, e acabará sendo un referente na formación de todas as persoas que queiran dedicarse á coordinación pedagóxica e á formación do profesorado. Toda a nosa gratitude por contar con nós nesta obra e os nosos parabéns por tela escrito. Gracias, Cristiano. Obrigado, minhas queridas. Elas são de uma gentileza sem fim, como Silvana muito belamente disse, né? São das abelhas, né? A abelheira vem das abelhas e elas polinizam da forma mais bela possível, né? Eu só tenho a agradecer. Hoje não, né? E não é nem porque eu queira segurar, mas como a Luísa acabou de dizer, eu não consigo ser de outro jeito transparente. Quando elas me mandaram o texto, no meio do texto eu comecei a chorar, eu bati uma foto e disse para elas, não tem outra forma de agradecer a não ser dessa maneira, né? Então, assim, é um prefácio escrito com muito carinho, se percebe, e, novamente, né? Escrevendo no novo livro do Morin, ele diz que as pessoas estão interconectadas antes mesmo delas se conhecerem ou antes mesmo de outra forma, né? Então, independente de não ser agnóstico, tem alguma coisa que nos conectou, alguma coisa que nos leva. Além de tudo, Laércio amou a Galícia, então eu sou obrigado a voltar à Galícia, entendeu? E será algo que eu farei com muito gosto, essa obrigação de ter que voltar à Galícia, porque é uma terra muito bonita, foram extremamente gentis comigo, e só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigado, querida. Silvana? Bom, primeiro falar da alegria de estar aqui contigo, né? Em mais uma conquista, te parabenizar Cristiano, a Editora Forte, parabenizar todos os professores e professoras no dia de hoje aqui, né? A gente comemorando o Dia do Professor, né? Falar da minha alegria de encontrar essas pessoas, como disse a Luísa, né, tão generosas aqui, né, Luísa é minha professora também, olha isso, né, que coisa, a Luísa foi a minha orientadora de pesquisa e até hoje me orienta, então, todos vocês, educadores, educadoras, estão aqui participando, o meu muito obrigada e parabenizar vocês. E aí eu fiquei pensando, vocês já falaram tantas coisas, né? E o Cristiano vai nos brindando com a história dele. E então eu vou ficar com uma coisa que esse danado escreveu para mim hoje na rede social, que ele me ama mais que pudim de leite, né? E ela sabe quando eu amo pudim de leite. Ela sabe. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Então eu tenho pensado muito nessa coisa de dar corpo para esse momento que a gente não pode morder e abraçar as pessoas, né? Porque a gente não está
E a gente está sentindo falta disso. Então, Cristiano, ó, eu coloquei um cheirinho aqui, porque ele debocha de mim, sabe? Porque eu tenho mania de perfumar a cama. Então, e esse é de espumante Nature, então uma imagem. Para a Hum, gente celebrar, porque eu não estou podendo abrir um espumante, porque eu estou aqui de tratamento para o estômago, estou com um chá de espinheira santa. Mas para a gente celebrar isso, e a tua conquista, a tua publicação. E aí eu coloquei aqui, eu enfeitei, acho que agora eu não quero mexer no computador, que eu tenho medo de perder o sinal. Mas eu coloquei aqui, né, as minhas pedras, né, as minhas flores secas, as minhas coleções, para te receber, e receber todos e todas hoje aqui na minha casa, sabe? É uma forma de dizer assim para todos esses queridos que amo de paixão, né? Que tive o prazer de conhecer. E aí, você falava em redes de conexão. Você é alguém que tece redes e coloca, né, as pessoas também no caminho da gente. E olhando para o prefácio da Luísa, para o pós-fácio das queridas abeleiras, que são amigas também, e para tudo que você escreveu, eu fico pensando e convidando o leitor, ao ler a obra dessa pessoa corajosa, né, que se expõe, se expõe de uma forma contundente, que às vezes aquela que é bem mais, assim, às vezes eu estou meio pertinho, às vezes demais do Cristiano, e eu falo assim, vou contar um segredo para vocês, eu falo, Cristiano, eu vou te pôr de castigo, hein? Entendeu? Eu falo para ele isso às vezes, né? Porque ele já falou, ele já declarou que ele me ama mais que pudim de leite, então eu posso fazer isso de vez em quando com ele. Mas o que eu acho que é bonito é essa experiência de que quando a gente narra a nossa história, a gente convida o outro numa perspectiva de uma humanidade, mas de uma humanidade que se responsabiliza nesse mundo e que tem um compromisso com a educação e com aquilo que a Angelis acabou de falar, de uma competência, né? Que não pode ser qualquer coisa na educação. A gente não quer qualquer educação. A gente quer uma boa educação, uma educação de qualidade. Então, quando você narra com toda a tua verdade, a tua história, ainda que Cristiano e eu, às vezes, discordemos em estratégias, em formas, em procedimentos, mas quando você traz essa história, você vai contando para as pessoas como que você foi o mestre, foi se tornando o coordenador pedagógico. E acho que esse caminho, acho que isso é um dos caminhos muito felizes, né, que a gente escolhe, um dos caminhos bem felizes que a gente pode escolher para contar para o outro aquilo que Paulo Freire dizia sempre, que a gente não é, a gente está sendo. Vou contar um outro segredo para vocês. Para minha surpresa, ele fala em pausa. Essa criatura, eu falava em pausa com ele o tempo inteiro. Então, olha que coisa, ele vem com o Drummond e traz a pausa. Eu acho que escrever o livro e ofertar aos demais educadores, porque a função do coordenador pedagógico é uma função, como professor, é aprendido no exercício, só que às vezes os coordenadores falam isso, né? Dorme de professor e acorda coordenador. Então, quando você tem um relato de alguém que foi mostrando como foi tecendo essas redes e foi se constituindo, a história que cada um vai traçar, que cada leitor vai traçar a partir da tua jornada, é única, é singular. Cada leitor vai fazer do seu jeito.
Mas quando a gente conta essa história, é o que Walter Benjamin fala, né? O narrador é quando o justo se encontra consigo mesmo, né? Então, quando a gente conta essa história, a gente diz para o outro que ele tem possibilidade de fazer a sua história e de escrever a sua história e de deixar marcas nesse mundo, né? Marcas boas nesse mundo. Então, eu quero, assim, te agradecer, falar para o leitor que ainda não conhece a tua obra, que eu acho que a grande preciosidade foi você partilhar com os outros os caminhos que você construiu para chegar aonde chegou e para chegar, sobretudo, a coordenação pedagógica, que é a tônica maior, e dizer, assim, né, que eu queria ter feito um pudim, depois da declaração eu não consegui fazer, para a gente saborear aqui juntos, né, mas não deu tempo, porque quando eu vi lá nas redes, então o pudim fica para o nosso encontro corpo, né, que a gente vai ter de corpo, assim, da gente poder se abraçar, se beijar, né, curtir mesmo, que uma hora isso há de acontecer, e falar, então, que eu te desejo toda a sorte, muito sucesso, agradecer a todos, né? Agradecer por poder fazer parte dessa teia de relações que você vai construindo, né? E dizer para as pessoas que é isso que fica. O que fica na nossa história é isso. Agora, tem uma coisa que nos une, e sempre nos uniu, que é lutar pelo direito de todas as crianças, todos os jovens, todos os bebês, a uma educação pública de qualidade. E que Paulo Freire falava de amor valente, amor brigão. Às vezes é brigão até demais, mas a gente precisa, né, de gente que luta por uma educação pública de qualidade, para a gente sair dessas 9 gerações e romper a barreira da desigualdade, da pobreza. Beijo no teu coração, sucesso, que o leitor se inspire na tua história e construa outras histórias. Beijo para todos vocês e todas vocês, queridas e queridos. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. E ela, depois que ganhou o título que eu amo mais que pudim de leite, né? Agora eu tô ferrado, né? Agora eu vou ter que só ouvir e falar, tá bom, pudim. O pudim fala. Tem 2 perguntas no YouTube que pediram para eu responder, mas antes de eu responder essas perguntas, eu quero contar um segredo para vocês. E não é da Silvana e de ninguém que está aqui, tá? Vocês podem ver que atrás de mim tem um vinho, né? Lembrando do Galeano, Anne, mas não é do Galeano, é o seguinte, cada pessoa tem uma loucura na vida, né? E a minha eu tenho algumas garrafas de vinhos na minha adega climatizada, que eles só são abertos em determinadas ocasiões. Eu compro vinho pensando em algo. Este é o vinho comprado para quando eu lançasse o meu livro. Então, daqui a pouco, estarei tomando ele. Eu tenho vinho para minha casa de campo, eu tenho vinho para não sei, eu tenho 6 vinhos que eles estão nomeados para serem abertos em ocasiões especiais. Pode ser que alguns fiquem de herança, que não dê para abrir, mas a ideia é que o vinho seja aberto dentro dessa perspectiva. E o vinho que está atrás de mim é o vinho que foi separado para isso, para quando eu lançasse um livro que fosse só meu, né? Então, tomara que agora eu vou ter que comprar um outro para pensar no segundo, né? No terceiro, mas esse é um por mês para eles, tá? A primeira pergunta a Francine fez, perguntando sobre os tempos atuais, né? É uma pergunta, Francine, que mexe bem grande comigo. Eu vou tentar não dar uma resposta como UFC, mas assim, eu acho que esse momento pandêmico
serviu para mostrar o melhor e o pior de nós enquanto humanidade, né? Então, nós temos um país em que não permitiu que os respiradores fossem para outro lugar no mundo porque tinha pousado nele e ele resolveu que primeiro os deles respirariam, né? Nós temos um país que decidiu que toda vacina primeiro chegará primeiro aos seus e depois ao resto do mundo, né? Então, nós temos, mesmo dentro do nosso país, nós temos pessoas que podem falar de isolamento, recebendo seus salários, enquanto tem outras pessoas que não podem estar isoladas. Nessa grande contradição do que é morar no centro de São Paulo, hoje mesmo, eu voltando da academia, como um homem que não tem muito o que fazer, eu gosto de ir para a academia às 6 da manhã, né? Então, voltando da academia, tinha uma fila de 1 quarteirão de pessoas para receberem cesta básica. Né? Então, vidas importam, todas as vidas importam, mas infelizmente nós temos vidas que estão sendo mais importadas que outras, ou que estão ganhando mais importâncias que outras. Isso é muito triste. Muito triste. Né? Então, eu sei que é complexo, não dá para ser uma resposta rápida de 2, 3 minutos para mexer em tudo isso, mas são coisas que nós precisamos falar, né? E acho que a gente pode estar criando um grande fosso, ampliando um grande fosso, né? Mas como aqui é a terra da jabuticaba, que só diz que só existe no Brasil, né? Então, a escola ficar fechada há 1 ano, é o único país do mundo que deixa a escola por 1 ano fechado, pode ser que só a gente esteja certo. O mundo todo pode estar errado, a gente pode estar certo. Né? Então, eu acho que temos que pensar em coisas que nos afligem, em coisas que no início, eu aproveitei muito o início da pandemia para produzir, eu terminei este livro aqui no Brasil, eu achei que eu ia viver um momento idílico de produção, acho que todo mundo que está aqui comigo nessa tela também pensou nisso no começo, já passou o idílico da produção, e agora só ficou as consequências das pontas que eu abri, e agora eu falo, quem vai fechar essas pontas todas que eu abri? No momento eu estou organizando 3 livros e falo assim, gente insana, mas lá no começo eu achei que eu ia ter tempo, e o tempo se foi, né? E o tempo passou. Queria agradecer a Mineia por estar aqui, ao Alex, por ter entrado agora. Ô, Cris, posso falar? Pode. Não, Cris, eu tenho uma outra reunião agora, até te escrevi, e eu não quero deixar de agradecer o convite e dizer que eu fico muito, muito feliz com essa sua conquista, viu? Mas que eu vou sair correndo. Beijo em todas as pessoas maravilhosas que estão aqui e um beijo especial para você, tá bom, Cris? Obrigado, minha querida. Beijo, amor. Tchau, tchau. Ser secretária adjunto da cidade tem isso, tá vendo? Tem outras prioridades que acontecem e a pessoa precisa sair correndo. Mas, de verdade, é isso. E o segundo, né? A Viviane me pergunta se eu já alcancei tudo que eu queria, né? E se eu pretendo chegar mais longe em cargo em outro setor. Olha, eu vou dizer a verdade para você. E, gente, não é hipocrisia o que eu vou dizer agora, muito pelo contrário. Na educação, a pessoa com maior autonomia chama-se professor. E a Ângeles, que é uma mulher inteligente, entendi porque ela está na sala de aula. É lá. A maior autonomia está lá. Aí, quando você vai para a coordenação pedagógica, você fica dependendo que os professores acreditem naquilo que você está dizendo que é bom. Quando eu fui cuidar de uma DIPED, eu tinha uma região da cidade que eu tinha que convencer os coordenadores que aquilo que eu estava dizendo era bom. Hoje eu tenho o desafio de formar 34 mulheres para elas convencerem 3.000 coordenadores que aquilo que eu estou dizendo é bom. Então, quanto mais alto você vai ficando, menos governabilidade você tem, menos efetividade daquilo que você faz, você sente. Entendeu? Então, assim, eu fico muito tocado, as pessoas pensam que é piegas, é mentira, mas não é não. Quando alguém, e as pessoas ficam surpresas de eu responder no Facebook, responder mensagem, mas eu respondo de verdade, porque eu fico tocado quando alguém diz assim, ó, você me disse uma palavra e me inspirou, você fez um ponderamento que me tocou. Eu falo, oh, que bom, não estou falando sozinho, estou conseguindo chegar lá mais perto da escola, estou conseguindo chegar mais próximo de alguém.
O Alex é alguém que está estudando política pública de maneira mais séria, mais aprofundada, e a gente tem o privilégio de poder, regado a espumantes ou a vinhos, ter vários debates sobre isso. Depois da terceira garrafa, a gente já não lembra mais o debate, só fica a garrafa. Mas não pode, né, Alex? Estou contando que você bebe comigo. Não pode, sou muito franco. Pode dizer eu. O Alex é forçado a beber, ele tem que me acompanhar, não porque ele queira, tá? E aí a gente começa a compartilhar um pouco disso, do que é isso, né? O que é você estar nesses cargos que parece que são decisórios? E o Alex já teve o prazer, o desprazer, a experiência de ser secretária adjunto numa rede e saber o que é isso. Quanto mais distante você fica. Então, se alguém hoje pudesse me dizer, você gostaria de ter um cargo? Muito, muito. Eu gostaria muito? Gostaria. Eu gostaria de ser ministro da Educação, mas eu gostaria de ser ministro da Educação por 3 dias. Só 3 dias. Tomar algumas decisões e deixar depois alguém lá para implementar as decisões. E eu gostaria de estar pisando no chão da escola para poder fazer essas decisões que estavam lá. Muito das medidas que eu tomo hoje, muitas das coisas que eu faço hoje no cargo como coordenador, elas estão embasadas em como eu gostaria de estar sendo recepcionado, ou o que eu gostaria que acontecesse se eu estivesse lá no chão da escola. É isso que me move, né? Então, eu acho que, independente de onde eu esteja, ou como coordenador, ou como professor, ou como diretor da divisão, ou como, sei lá, um dia o que mais, o que eu não posso perder a conexão é porque eu estou nesses lugares. Eu estou nesses lugares é pelas crianças e pelos bebês. Eu estou nesse lugar pela excelência que as pessoas têm um compromisso ético com a escolha que elas fizeram de ser professores. É isto que eu não posso perder de vista, é isto que me motiva. E agora, com o desafio de organizar o curso de pedagogia da Forte, eu acho que eu estou num lugar que eu gostaria muito de estar. Eu quero produzir um curso de excelência. Aqui eu vou ter uma escola de aplicação. Já estou me sentindo dono, né? Teremos uma escola de aplicação. Então, espero que seja uma escola de excelência. E nisso eu tenho muito a agradecer ao Fábio e à Beth. A Beth é maravilhosa, que além dela não ser uma pessoa que diz não, ela incentiva mais ainda, dizendo que ideia boa. Aí eu falo assim, olha, eu preciso de alguém para me dizer não, porque se eu não tenho ninguém para me dizer não, o céu é o limite, e a ideia é levar este curso para o limite, porque eu acho que nós temos tudo para conseguir chegar a isso. E eu acho que o limite é romper com aquela tabela de 8 gerações para alguém poder mudar de condição social. É esse, se eu pudesse ter um sonho, seria este o sonho, e ter algo para alcançar sobre isso. Acho que já estouramos todos os prazos. Quando a Beth aparece com esse olhar, é assim, está na hora, já está dando, tá vendo? Olha como a gente vai lendo bem as pessoas, você já sabe das pessoas. Eu queria muito agradecer a toda a presença de todas, de todos, dizer que, como as pessoas que me precederam falaram, e eu acho que se eu falasse ia ficar falso, mas agora que todo mundo disse, então eu não posso dizer, foi escrito literalmente com aquilo que eu tenho de mais honesto. Posso ter errado na mão às vezes, mas de verdade nunca foi um erro no sentido de diminuir alguém ou achar que alguém não é capaz. Muito pelo contrário. A ideia do erro aqui foi um erro no sentido de sempre procurar a excelência e a potência máxima que as pessoas são capazes de dar e têm capacidade de fazer. Então, eu acho que não seria honesto de mim não exigir o máximo das pessoas da mesma forma como eu exijo de mim, para que nós possamos estar no lugar para poder fazer as mudanças. Muitíssimo obrigado. Obrigada a todos. Tchau. Beijo para todos.